Olá, meu nome é Alisson Moisés e a gente está aqui para estudar mais uma lição da Bíblia. Hoje a gente vai estudar Jesus e a Bíblia. Lembrando você que a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você tomou café hoje? Pois é, a gente vai começar o nosso estudo. O nosso assunto vai começar como que Jesus ele considerava a Bíblia. Então, o primeiro tópico do estudo de hoje é o seguinte: Jesus conhecia a Bíblia. Então, eu vou anotar aqui. Jesus conhecia a Bíblia. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 40, diz o seguinte: que crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Portanto, Jesus ele era ensinado diretamente pelo Espírito Santo. O seu professor era a Bíblia e o Espírito Santo. Talvez algumas pessoas também poderiam ensiná-lo, como sua mãe Maria, talvez os seus tios, o pai de João Batista, mas a Bíblia não comenta nada sobre isso. Portanto, nós cremos que Jesus ele tinha acesso através da Bíblia e do Espírito Santo. Então esse texto está em Lucas 2,40, que fala que Jesus, ele desde criança tinha acesso à Bíblia. Também um outro episódio interessante está em Lucas capítulo 2, e o versículo, deixa eu ver na minha colinha aqui, que eu também tenho cola, 46. Lucas 2,46. Então, nesse versículo, Lucas 2,46, diz o seguinte: 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então Jesus tinha cerca de 12 anos nessa época e ele discutia com doutores. Então, enquanto aqueles doutores preocupavam-se com um monte de detalhes da lei, Jesus se preocupava com o amor de Deus e com as profecias. Então, desde criança, ele era cheio do Espírito Santo e ele discutia com os doutores, mostrando que Jesus conhecia a Bíblia desde criança. Um outro texto interessante é Lucas capítulo 4 e o versículo 4 em diante. O 4,4 diz assim: mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Bom, eu falei, você tomou café hoje? Eu tomei. Meu amigo Alex aqui também. Mas, eu não sei, né, se o Alex tomou café. Mas será que você tomou o seu café do Espírito, o seu desjejum espiritual? Então veja, Jesus ele citou a Bíblia no meio da tentação. Lucas capítulo 4 e o versículo 4 em diante. Então ali Satanás falou: olha, transforme essas pedras em pães. Em outras palavras, olha, use seus poderes para que você possa satisfazer suas necessidades. Jesus ele repetiu a Bíblia e disse: está escrito. Foi isso que ele falou. E porque ele confiava na autoridade da Bíblia. E com isso ele venceu todas as tentações. Então ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E depois Satanás levou ele até o topo do templo e pediu: salta daí. E Jesus falou: não, eu não vou saltar, porque está escrito, o diabo falou, está escrito para Jesus também, falando: olha, está escrito que aos seus anjos ordenará para que te guardem. E citou a Bíblia distorcidamente. Então Jesus ele responde ao diabo falando: não tentarás o Senhor teu Deus. Então você aí que está assistindo, toma cuidado, vou falar um segredo: o diabo também usa a Bíblia. Usa mesmo, só que distorcidamente. E a chave para poder derrubar o inimigo é a palavra de Deus. Então Jesus venceu pelo poder do Espírito e da palavra de Deus o diabo, porque ele conhecia a Bíblia, ele memorizava a Bíblia. Por isso que ele disse: está escrito. A Bíblia estava na sua mente e no seu coração. Então por isso nós precisamos, assim como Jesus, desde criança ou da idade que você está, estudar a Bíblia, memorizar seus textos, e o Espírito Santo trará esses textos à sua mente à medida que você precisar, ok? Então esse foi o tópico. A Bíblia chama ela mesma de espada do Espírito, porque com ela nós podemos afugentar o inimigo. Vamos ao tópico 2. Então, o que era a Bíblia para Jesus? Então, para Jesus, a Bíblia é a verdade. E o primeiro texto da Bíblia que nós vamos abrir é São João capítulo 17, 17. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia também. Você pode fazer isso aí na sua casa ou na sua sala de aula. São João 17, 17 está escrito:
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, para Jesus, a Bíblia é a verdade. São João 17, 17. Veja, Jesus não ficava discutindo, mas será que esse texto é de Deus? Não, é dos homens. Para Jesus, o que era escrito, a palavra de Deus, era indiscutivelmente a verdade. Na realidade, a própria Escritura revelava Jesus. E ele um dia disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o próprio Evangelho de João coloca que Jesus era a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e a palavra era Deus. Portanto, a palavra de Deus viva é o próprio Jesus andando entre nós. Se você quer entender como Deus é, você olha em sua palavra. E se você olha a vida de Jesus, é a palavra de Deus viva, em movimento. Então, para Jesus, a palavra de Deus é a verdade. Um outro texto importante é São João capítulo 10, versículo 35. João 10, 35. Por que esse texto é importante? Porque numa discussão com os líderes da época, Jesus ele diz o seguinte: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então essa era a concepção que Jesus tinha da Bíblia. Ela não poderia falhar. Então não havia erros, não havia falhas. Ela era a própria palavra de Deus. Então, por esse texto, a gente sabe que a Escritura não pode falhar. É assim que Jesus considerava o texto sagrado. Mas um texto importante está em Mateus capítulo 19. Vamos abrir a nossa Bíblia, Mateus 19. Esse texto, Mateus 19, versículo 4 e 5. Eu não sei você, mas eu já ouvi gente por aí falando sobre a criação e falando assim: ah, você sabe aquela história que o mundo foi criado em 7 dias, né? É uma história bonita, mas o povo tem falado por aí que a criação é conto da carochinha. Bom, não é bem assim que Jesus fazia, não. Jesus considerava a criação como verdade. Verdade. Na verdade, o povo está trocando a verdade de Deus, da Bíblia, da criação, pelo conto da carochinha, que é a evolução. Que você veio do nada e o nada foi virando ameba e a ameba foi evoluindo em seres mais sofisticados e assim por diante, tudo com um mero acaso. Bom, para mim, isso sim é conto da carochinha. Mas vamos aqui ao que Jesus falava. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 19, no versículo 4, diz assim: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne? Então Jesus cita a história da criação e ele fala: olha, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher. Portanto, para Jesus, o relato da criação era sim literal e verdade. Então, vamos colocar aqui Mateus capítulo 19, e o versículo que a gente leu foi versículo 4 e versículo 5. Então, Jesus considerava a criação como literal. Vamos para o tópico 3. Como que Jesus se considerava em relação à Bíblia? Então, a resposta está aqui em Lucas capítulo 4. E eu leio Lucas 4,16. E indo para Nazaré, onde foi criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Deram-lhe o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus, ele lendo o profeta Isaías, ele mesmo se considerava o cumprimento das profecias do Velho Testamento, o Messias. Então, ele se considerava o cumprimento das profecias. Então, a gente vê isso lá em Lucas capítulo 4, conforme acabamos de ler, 16 a 18.
É apenas um dos muitos exemplos dos evangelhos em que Jesus cita as profecias e aplica a sua vida. No momento que ele entra na sinagoga de Nazaré, ele diz: olha, o Espírito Santo está sobre mim para curar, para pregar, para libertar. Em outros textos, Jesus fala, ele cita as Escrituras quando se refere à cruz, e ele diz: olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Na ressurreição, Jesus cita textos da Escritura, quando falando de Davi. Então Jesus constantemente citava textos da Escritura referindo-se à sua vida, porque ele se considerava o cumprimento das profecias. O Espírito Santo ia revelando isso a ele. Um outro texto interessante é Lucas capítulo 24, e eu acho esse bem interessante mesmo. Então, logo depois que Jesus morreu e ele havia ressuscitado dos mortos, e os discípulos agora estavam tristes, e ele se encontra com eles. Então Jesus diz o seguinte, Lucas capítulo 24, 44. A seguir Jesus disse: são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava, quer dizer, era necessário, se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, morrer, e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão, quer dizer, perdão de pecados, a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois as testemunhas dessas coisas. E eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Esse texto foi lido Lucas capítulo 24, os versículos 44 até 49. Então Jesus ele aplica que toda a sua vida havia passado pela profecia. Seu nascimento, sua vida, sua morte e sua ressurreição. E em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão a todas as nações. Meu amigo, é isso que nós estamos fazendo hoje. Todos os cristãos dessa terra estão pregando o Evangelho e no nome de Jesus pregamos o arrependimento para o perdão e para a vida eterna. É isso que Jesus veio oferecer para nós. Então, veja que interessante, Jesus disse: o que de mim está escrito na lei de Moisés. A lei de Moisés são os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, nos profetas todos, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, e nos Salmos. Em todos os livros do Velho Testamento, Jesus está falando: estava escrito sobre mim, em cada passo da minha vida, toda a profecia estava lá. E Jesus aplicava na sua vida o cumprimento de todas essas profecias. Um texto interessante ainda nesse mesmo capítulo é o versículo 27 de Lucas 24. Por quê? Olha só, você sabia que se você não souber entender direito a Bíblia, você pode fazer ela falar o que ela não falou? Pois é, tem gente que faz cada coisas estranhas em nome da Bíblia, né? Então, é por interpretar a Bíblia incorretamente. Pessoas deixam outras pessoas morrerem sem transfusão de sangue, por exemplo, por não entenderem corretamente a Bíblia, talvez até com sinceridade. Outras pessoas acham que se você cortar um pedacinho do seu cabelo, pronto, o diabo já está em você e você já não vai mais para o céu. E assim, cada pessoa inventa a sua história. Mas a gente precisa entender a Bíblia. E Jesus tinha um método de entender a Bíblia. Então está escrito aqui, Lucas 24, 27... E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus ele tinha um método, e o método dele começava por Moisés, ou seja, começava do começo. Você já viu essa frase? Começa do começo. É óbvio que começar do fim não vai entender nada, então se você quer entender toda a história, você tem que pegar do começo. Eu dar para você um bilhete. Um dia eu dou um bilhete para minha namorada, e aí escrevo lá um monte de coisas, né? E aí você encontra o bilhete, e aí você lê o bilhete, está escrito assim: olha, hoje o dia foi muito legal, obrigado por aquilo que você fez. Você vai entender alguma coisa? Primeiro que você vai ser um pouco xereta de ler o meu bilhete, né? E segundo que você não vai entender nada, porque você não tem o contexto do que estava acontecendo. Se você for especular um pouquinho, você vai ver que naquele dia a gente foi passear e foi na sorveteria e ela me falou algumas coisas, me deu alguns conselhos e uns abraços. Então, por isso eu fiquei feliz com o dia e escrevi: obrigado por tudo que você fez hoje. Mas para isso você precisa entender o contexto. Então, Jesus fazia isso. Ele puxava o novelo de linha de Moisés pelos profetas e ia trazendo. Assim é hoje. Se você vai estudar a Bíblia, você tem que seguir o método de Jesus. Começa do começo e vai vendo o que a Bíblia fala sobre o assunto.
ok? Último tópico que a gente vai abordar, o objetivo da Bíblia. Qual é o objetivo da Bíblia? 1 João, capítulo, vou marcar aqui para você pegar. 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. E eu aconselho você a ler com bastante atenção esse texto. Diz assim: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então o objetivo das Escrituras é trazer para nós a vida eterna. E segundo esse texto, quem tem o Filho tem a vida. Que Filho é esse? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, o objetivo central da Bíblia é apresentar você à pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. E no nome de Jesus, você receber a vida eterna. Quando você estuda a Bíblia, toda ela, de Gênesis até Apocalipse, o objetivo é você encontrar a vida eterna que Deus nos proveu através do Cordeiro, Jesus Cristo. Eu queria dizer para você que se você estudar toda a Bíblia, mas não entender quem é Jesus e não receber a vida eterna que há nele, você não atingiu o objetivo da Bíblia. Mas, se você tiver o coração aberto e seu mestre for o Espírito Santo, e não eu, nem nenhum comentário, nem ninguém, a gente ajuda, mas o Espírito Santo vai dirigir você a Jesus e no nome dele você vai receber o perdão. O último texto que eu queria ler está lá em Mateus capítulo 5. Versículo 17, com as palavras do próprio Jesus no Sermão da Montanha, que Jesus adorava explicar, gostava de explicar e fazia isso muito bem. Então, Mateus capítulo 5, versículo 17 até Mateus capítulo 5, 17 até o 20. Então a Bíblia diz assim: não pensem que vim revogar a lei quer dizer os livros de Moisés, ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Em outras palavras, Jesus estava falando: olha, eu não vim destruir o que já estava feito antes de mim, todos os livros que Moisés fez ou os profetas. Eu vim obedecer e cumprir as profecias. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Bom, tudo não se cumpriu, e só se cumprirá no dia que Jesus voltar, restaurar essa terra. Portanto, nem um tio ou jota jamais passará da lei. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Quem os observar, porém, e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Portanto, vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Tem um recado importante da Bíblia aqui. Primeiro, Jesus não veio destruir nada do que estava antes dele, os profetas, a lei, Moisés, nada. Ele veio cumprir as profecias e prover um meio de salvação para mim e para você. Então, se eu violar esses mandamentos, desobedecer e ensinar as pessoas a fazerem isso, vou ser mínimo no reino dos céus. Em outras palavras, não vou receber a vida eterna, não vou entrar no reino dos céus. Por outro lado, se eu obedecer, viver e ensinar, serei grande no reino dos céus, não no sentido da grandeza humana, importância, mas quer dizer que eu vou entrar na vida eterna pelo que Jesus fez por mim. E no final ele fala: se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus. Escribas e fariseus eram mestres, professores da lei e da Bíblia, assim como eu estou fazendo aqui com você. Mas Jesus estava dizendo: se a justiça de vocês fica só em palavra, então não adianta muita coisa. Porque a justiça de Deus está no coração. Seu coração tem que ser transformado pela Escritura e sua vida deve mostrar isso. Quero terminar o estudo de hoje lembrando que Jesus e a Bíblia. Jesus conhecia a Bíblia desde criança, quando adulto. Jesus defendia-se de Satanás através da Bíblia. Jesus considerava a Bíblia como verdade. Ele dizia que a Bíblia não podia errar. Considerava todo o relatório do Gênesis, da criação, como literal, e todos os profetas também. Jesus se considerava o cumprimento de todas as profecias e o Salvador. E Jesus é a própria vida eterna que a Bíblia nos apresenta. E quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. E o objetivo da Bíblia, através do Espírito Santo, é transformar o seu coração.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tchau!